Senhor Deus, pela família de cada um que está aqui. Pedimos a Ti, Senhor, derrame fé nos nossos corações, para nós acreditarmos cada vez mais na Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, nós queremos, ó Deus, estar firmados nela. Queremos ser como uma casa que é firmada na rocha e que não cai quando a tempestade vem, quando os furacões vêm sobre ela. Que o Senhor, ó Deus, nos faça fortes. Nós pedimos também ao Senhor, fala conosco, porque, ó Deus, nós não entramos na presença do Senhor, num culto, para sairmos de qualquer forma. Nós adoramos o Seu nome, nós rendemos a Ti o nosso coração, colocamos diante de Ti, ó Deus, as nossas orações, e pedimos a Deus que o Senhor seja o centro desse momento, o centro da nossa vida, e que a Tua Palavra gere fé nos nossos corações, porque está escrito, Senhor, o ouvir da Palavra de Deus é que traz a fé ao coração. Fala conosco, esse é o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém. Amém. Se você trouxe a sua Bíblia, por favor, 2 Coríntios, capítulo 9. Coríntios 9, verso 1. Vamos ler então, diz assim: eu não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Reconheço sua disposição em ajudar e já mostrei aos macedônios o orgulho que tenho de vocês, dizendo-lhes que, desde o ano passado, vocês da Acaia estavam prontos a contribuir e a dedicação de vocês motivou a muitos. Contudo, estou enviando os meus irmãos para que o orgulho que temos de vocês e o respeito não seja em vão, que temos de vocês este respeito, como eu disse que estaríamos ou faríamos, a fim de que, se alguns macedônios forem comigo e os encontrarem despreparados, não para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Verso de número 5. Assim achei necessário recomendar que os irmãos os visitassem antes e concluísse os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como oferta generosa e não como algo dado com avareza. Lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Cada um deu conforme determinou seu coração, não com pesar ou com obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem toda boa obra, como está escrito: distribuiu os seus bens aos necessitados, e a sua justiça dura para sempre. Aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente que fará crescer os seus frutos de justiça. Vocês serão enriquecidos de todas as formas, para que possam ser generosos em qualquer ocasião, e por nosso intermédio a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. O serviço ministerial que vocês estão realizando está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Por meio dessa prova do serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência ao Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar os seus bens com eles e com os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor
por vocês, por causa da insuperável graça de Deus que Ele tem dado a vocês, graças a Deus pelo seu dom indiscutível. Bem, fique com a sua Bíblia aberta. O apóstolo Paulo escreveu 3 cartas para a igreja de Corinto. Uma carta se perdeu, a gente não sabe aonde ela foi parar. Mas pela segunda carta que ele escreve, no capítulo de número 1, você percebe que ele está falando, né, de uma terceira carta. Essa aqui no caso seria a terceira carta que ele enviou. A primeira carta que ele envia, que no caso é a 1 Coríntios, você vê que ele vai falar de uma série de problemas que essa igreja tinha. Era uma igreja dividida, era uma igreja que uns gostavam mais do apóstolo Pedro, outros gostavam mais de Apolo, que era um pregador, e tinham várias divisões. Eles tinham problemas também com imoralidade sexual, eles tinham problemas com o uso dos dons espirituais de forma desordenada, de forma bagunçada. Eles não estavam levando muito a sério as características a respeito do amor de Deus, né? O capítulo 13 fala totalmente sobre o que é o amor, né? Paulo escreve ali, né, uma poesia, um poema, né, que talvez seja o mais lido no mundo a respeito do amor. E você vai encontrar então até o final dessa carta, Paulo discorrendo, né, sobre coisas que essa igreja precisa mudar. Então, quando a gente chega aqui em 2 Coríntios, o que parece é que essa igreja teve uma grande evolução. Porque se você voltar aos capítulos anteriores, você vai ver que Paulo ele só está falando de coisas para reforçar a fé. É como se eles tivessem passado daquele momento ali de serem repreendidos totalmente pelos pecados, e agora eles estão passando por um segundo período, que é o fortalecimento da fé, né? Para essa fé que foi fundamentada agora começar a tomar corpo. Então ele vai contar sobre os sofrimentos dele. Você vai ver no capítulo anterior, no capítulo 7, se eu não me engano, ele vai dizer o que ele sofreu. Então você vê que ele já não tem problema de falar sobre isso, né? Porque falar para um cristão que você vai se converter ao cristianismo e vai ter sofrimento lá, você tem que falar para uma pessoa que de fato já entendeu o que é a fé, né? E ele vai falar outras coisas mais, como por exemplo, que nós somos um vaso de barro. Ele vai dizer então, olha, não é porque nós estamos com Deus que nós nos tornamos mais fortes. É a essência de Deus que está dentro de nós, mas nós continuamos sendo vaso de barro. Ele vai falar, por exemplo, no capítulo 1, que com a consolação que Deus nos consola, que a gente consola os outros. Ele vai dizer, não tenha medo dos problemas que vocês passam, porque esses problemas servem para que vocês usem eles para ajudar outras pessoas, para que outras pessoas possam ser consoladas. Deus permite você então passar por certas dificuldades. Então o próprio Paulo escreveu em outra carta dizendo assim, que muitos ainda dependem do leite espiritual. O leite espiritual é quando você aprende, né, o básico a respeito do Evangelho. Aqui nessa segunda carta me parece que Paulo ele já está introduzindo aos poucos uma comida um pouco mais sólida, como se fosse uma criança que já começa a comer frutas ou uma coisa a mais, uma papinha e por aí vai. E aí então você vai perceber que o intuito de Paulo é formar a mente cristã na cabeça desses irmãos que converteram o seu coração. Deixa eu te dizer uma coisa, existem muitos crentes de coração, mas poucos crentes de mente, poucos crentes racionais. E a verdade é que um coração cheio de paixão por Deus é uma bênção, mas ele pode, né, um coração como esse pode ser atacado, né, de uma forma, né, um tanto quanto ingênua, e essa fé pode ser derrubada. Então você vai encontrar o próprio apóstolo Paulo dizendo, por exemplo, aos romanos, que nós devemos transformar nossa mente, porque nós aprendemos a pensar de um jeito nessa vida. Ele vai dizer, agora vocês têm que transformar a mente de vocês, para que vocês desfrutem da vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável. Então ele vai falar sobre um cristianismo que nos ensina a pensar. Então, a verdade é essa. Se você olhar, por exemplo, para o Brasil de forma geral, para os cristãos de forma geral no Brasil, eles são cristãos que são presas muito fáceis, por exemplo, do racionalismo ateísta, né? São presas muito fáceis nas faculdades pelos professores
de esquerda, né? Você encontra pessoas que vão para a faculdade, jovens, e no primeiro semestre eles abandonam a fé, porque entra com um professor de sociologia que já começa a destrinchar já, por exemplo, os problemas do cristianismo católico na era medieval, matou muita gente, aquela luta que teve contra os islâmicos, por aí vai, arrebenta com a fé de um jovem que está na igreja desde que o pai e a mãe, desde que nasceu, que o pai e a mãe levam, mas não tem entendimento, certo? Não se preocupou em pensar. Então, a minha proposta para você que hoje é que a nossa fé seja com entendimento. Pedro disse assim: procure mostrar aos outros a razão da vossa fé. Se alguém perguntar qual é a razão da sua fé, por que você crê nisso, você tem que saber dizer o porquê você crê nisso. Óbvio que não tem como, né, construir todos os conceitos. O nosso Deus é imaterial, né? O nosso Deus é soberano, né? Mas existem muitas coisas que nós precisamos saber. E você vai encontrar então nas Escrituras como Deus nos ensina a pensar a respeito de certos assuntos. Aqui no domingo passado a gente estava atacando bastante, atacando no sentido assim, de procurar mostrar a Bíblia para as pessoas com relação às questões envolvendo sexo, moralidades sexuais e tudo mais, né? A gente sabe que os três grandes inimigos da fé cristã hoje em dia, nessa área mental também, nos desejos, são o sexo, o amor ao dinheiro e o amor ao poder. Então, houve um mau ensino muito grande, não é? E obviamente Satanás usou essas coisas para destruírem as pessoas, para corroerem a mente das pessoas, para que elas não entendessem mais o que é isso. Então a verdade é que as pessoas elas não sabem pensar sobre esses assuntos. Se alguém pergunta a você, o que você pensa sobre poder? Dificilmente você vai ter uma resposta. O que você pensa sobre o sexo? O que você pensa sobre dinheiro? Então as pessoas não sabem. E a gente precisa então mostrar a razão da nossa fé. Paulo então, quando ele escreve o capítulo de número 9, ele está mostrando, por exemplo, o capítulo 8, 9, ele vai mostrar para os irmãos como eles devem pensar com relação ao dinheiro. E é um tema então cuidadoso, que tem que lidar com cuidado. Por quê? Porque além das pessoas lá fora pensar errado, as igrejas ensinam errado também. Então é uma coisa extremamente delicada, porque ela está totalmente banalizada, está totalmente desfigurada, assim, está um caos completo. E você vê então Paulo falando sobre isso. Eu até escrevi um livro, né, sobre dinheiro, falando sobre dinheiro. E você vai ver então que Paulo vai ensinar os cristãos como eles devem pensar. Capítulo de número 9, você leu aí comigo, por favor, lá no verso de número 1. Eu quero que você entenda aqui hoje que por meio da sua razão, daquilo que a palavra de Deus te ensina sobre isso, como a sua fé pode crescer. Como você pode ir mais além na história da sua vida. Como isso pode abençoar você espiritualmente. É o que Paulo está dizendo aqui no capítulo 9. Então, está escrito assim, verso 1. Eu não tenho necessidade de escrever-lhes a respeito dessa assistência aos santos. Eu reconheço a sua disposição em ajudar. E o que vocês já fizeram, eu tenho muito orgulho. Paulo está dizendo o seguinte: olha, vocês que estão na igreja, eu não estou escrevendo isso para vocês começarem a ajudar mais. Eu reconheço, vocês fazem muito. Vocês fazem tanto que, na verdade, eu só tenho motivo de dar glória a Deus. É o que ele está dizendo, né? E Paulo estava lá na Macedônia e ele diz, olha, os macedônios, inclusive, eles estão tão alegres porque quando eles olham para vocês, eles veem que vocês têm amor pela obra de Deus, vocês têm amor quando vocês vão pensar sobre esse assunto. Então, ele começa mostrando que a fé cristã, ela quando vai lidar com questões materiais, é uma fé que não tem muito problema no sentido de lidar com a questão da avareza. O que Paulo está dizendo é assim, quando a pessoa se converte para a fé cristã, obviamente o ídolo, que é Mamon, que Jesus disse, Mamon é servir ao dinheiro, esse ídolo cai. Porque quando você começa a servir o Senhor, só há um Deus na sua vida. E você anda então com direção a esse Deus que é Cristo Jesus. O que é a avareza? Você querer sempre mais e querer só para si.
certo? Você não quer alguma coisa para que aquilo beneficie você e outras pessoas. Você quer para si. Isso é avareza. Em Provérbios diz que existe duas irmãs que chamam Dadá e sanguessuga. Elas só querem, só pedem, Dadá e sanguessuga. Elas nunca estão preparadas para ajudar. Elas nunca estendem a mão, certo? Não estendem a mão, só querem receber. Então, esse tipo de coisa não faz parte da fé cristã. Desde que a fé cristã entrou, o coração dos irmãos é compartilhar fé, compartilhar a palavra, compartilhar recursos. Isso não deve ser um problema. Então, esse ídolo tem que cair. Mas hoje em dia, com essa banalização toda com relação a esse assunto, muitas igrejas ensinam as pessoas a amar o dinheiro. Como? Quando eles dizem assim para você: se você der, Deus vai te dar mais. Então eles ensinam você, eles pegam você pela sua cobiça. Então, todos nós temos cobiça. 1 João capítulo 2, verso 15 e 16 diz: no mundo só existe cobiça da carne, cobiça dos olhos e ostentação por bens. Então eles dizem assim para você: venha, faça isso, dê isso, você recebe isso. Te puxam então pela isca, do próprio coração humano que é pecador. Então, aqui Paulo está querendo dizer que o cristão, por si, já não deveria amar o dinheiro a ponto dele viver dessa forma em que não tem essa capacidade de distribuir, não tem esse desejo de passar para frente. Então, é bem complicado essa situação, mas existe ainda no meio cristão. A segunda coisa que Paulo vai dizer é o seguinte: contudo, eu estou enviando a vocês, irmãos, verso número 3, os irmãos, para que o orgulho que temos de vocês a esse respeito não seja em vão. Esses irmãos que eu estou enviando, eles vão olhar para vocês e eles vão se contagiar. Estejam preparados, como eu disse que estariam, a fim de que alguns macedônios que forem comigo e os encontrarem despreparados, nós, para não mencionar vocês, não fiquemos envergonhados por tanta confiança que tivemos. Assim eu achei necessário recomendar que os irmãos os visitem antes e concluam os preparativos para a contribuição que vocês prometeram. Então ela estará pronta como uma oferta generosa e não como algo dado com avareza. O que Paulo está dizendo aqui no segundo momento é que quando você é um cristão e sabe pensar sobre dinheiro corretamente, você contagia as outras pessoas. A verdade é que fazer o bem contagia. Quanto mais alguém me abençoa, mais vontade eu tenho de abençoar as pessoas, porque não é que é constrangedor, aquilo contagia você de tal forma que o que você recebe te traz alegria, e essa alegria você quer repassar para outras pessoas. Não sei se você consegue entender isso, mas você quer repassar. Pense bem, todos os momentos das nossas vidas em que de alguma forma nós fizemos algo por alguém, na verdade, os que mais se beneficiaram no final fomos nós. E quando nós fazemos isso para outras pessoas, é como se a gente visse, como diz William Barclay, é como se a gente pudesse enxergar um fluxo de Deus, um fluxo do Espírito Santo agindo ao nosso favor. Sabe, é como se o próprio Deus fizesse com que as coisas começassem a andar, começassem a girar para a glória do próprio nome dele. William Barclay também vai dizer o seguinte, que pensar sobre dinheiro é 3 coisas. É você entender que os necessitados vão ser ajudados, que você será abençoado e que Deus será glorificado. A segunda coisa, então, é você entender isso. Você vai motivar alguém. Você precisa motivar alguém. Vou dar um exemplo para os irmãos. Se eu estava lá em casa e eu estava lá no quarto, eu estava orando alto. Eu não sabia, a Angélica recebeu uma moça amiga dela, uma pessoa bem simples lá. E aí eu estava orando muito alto. Aí eu fui sair do quarto e eu dei de cara com a moça. Eu fiquei até com vergonha, porque ela estava ouvindo tudo que eu estava orando. E aí tudo bem, eu fui, passei e na hora que a moça foi embora, e assim, eu fiquei constrangido, porque eu falei, eu não sei, eu fiquei constrangido por ela
ter ouvido eu orar. Coisa, não sei o que eu faço agora, fiquei pensando assim. E aí na hora, essa moça estava indo embora, poucos minutos depois, e antes dela ir embora, eu falei para ela: olha, moça, toma uma cesta básica. E aquela mulher começou a dar glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Deus é bom. Inclusive ela foi falar da igreja, não é porque eu estava afastado da igreja, isso e aquilo. Então você vê como que a pessoa ficou contagiada, como que ela teve vontade de passar aquilo ali para frente. Olha, uma coisa que eu nunca imaginei é os meus filhos estudarem ali no IP. Eu estava pregando aqui, a moça viu eu pregando, foi meu sonho que os meus filhos estudassem num colégio cristão. Ela entrou em contato comigo e falou: pastor, eu pago 80%. E aí, por ser pastor, eu ainda tenho desconto de mais 10%. E aí, aquilo simplesmente contagia a gente de tal maneira que a gente quer fazer as coisas. Uma pessoa ligou para mim e falou: pastor, eu preciso que você me ajude. Eu falei: no quê? Eu preciso que você envie 30 cestas básicas para Minas Gerais, Uberaba. Eu falei: meu Deus do céu, como é que eu vou fazer um trem desse? Não tem como ir para lá. E aí o que acontece, né? A gente foi juntando forças ali e tal, nós conseguimos ir comprando, né? Aí vem esses ônibus que vem para Goiânia, que o povo vem fazer compra ali na 44, né? E aí envia 5 cestas básicas num final de semana, mais 5 no outro final de semana, e ele faz esforço, eu vou um final de semana, no outro final de semana vai a Angélica levar aquilo lá, e depois a pessoa gravando, você vê as pessoas tão necessitadas, e todo mundo dando glória a Deus, e você só tem vontade de fazer mais, porque aquilo ali é de fato algo que vai transformando a sua vida, a sua vontade de fazer pelas pessoas, e parece que as pessoas começam a fazer por você de uma forma maravilhosa. Eu vou dar outro exemplo. Olha, quando a gente foi mudar para cá, né, há pouco, tem um mês e pouco, né, a gente foi mudar, saiu lá da sala, teve as despesas para sair de lá, beleza. Aí a gente veio para cá, aqui não tinha nada, né, vamos entrar. E aí entramos, os irmãos ajudaram, tal, a contribuição deu 6 mil reais. E aí a gente entrou aqui. Sim, praticamente não tinha feito muita coisa, e esse dinheiro já tinha acabado. E aí a Angélica foi e falou para mim: e agora o que nós vamos fazer? Eu falei: nós vamos continuar. Tinha um dinheirinho aguardado para continuar. E eu lembro um dia que eu estava no centro, estava conversando com os pastores lá, a gente vai para um café, uns vão conversando com os outros, compartilhando informação por aí vai. E aí ela ligou para mim, falou assim: ó, tem um negócio aqui, R$1.500 para fazer. Eu falei: faz. Ligou de novo, mais 1.500, faz. Ela falou: mais 1.500. Eu falei: não vou ficar, fui lá para casa na hora, orar. Entrei dentro do meu quarto e falei: Jesus, eu não sei onde nós vamos chegar desse jeito. E orando. E ela ligou e falou: 2.000. Aí eu caí no chão e falei: está arrancando um braço meu. Sabe, é como se estivesse arrancando uma parte do seu corpo. E eu orava a Deus e via que estava caindo dentro de mim, né, como se fosse isso, uma espécie de apego a algo material, mesmo que eu soubesse que a igreja é algo para Deus, é algo para os irmãos, mas assim, é tão difícil a gente se desfazer daquilo que a gente luta para juntar um pouco, sabe? E aí eu comecei a orar a Deus e ela liga: mais 1.500, mais 1.500, e eu orei a Deus e falei assim: eu te entrego tudo, né? Ela começou a ligar menos, e aí acabou que deu tudo certo no final. Parece que quando a gente luta contra um negócio assim, sabe, que tudo dá errado. Quando a gente entrega o nosso coração para o Senhor, aí é bênção. Então, Deus abençoa pessoas generosas, né? A pessoa generosa, então, ela vai ficar uma pessoa rica de amigos, uma pessoa rica diante de Deus, uma pessoa abençoada dentro de si. 3 João, na Bíblia, tem um versículo que diz assim, João dizendo para Gaio: olha, eu quero que a sua vida seja próspera assim como a sua alma é próspera. Está dizendo assim: eu quero que a sua vida seja abençoada como o seu coração já é. Então, para lidar com essa parte aqui, Paulo vai falar agora sobre isso. E é isso que muitas pessoas não entendem. Mas eu queria que você está com sua Bíblia, abre para mim aí em Eclesiastes capítulo 11, por favor, versículo 1 e 2. Eu não sei qual tradução você vai usar aí, mas algumas traduções, capítulo 11, Eclesiastes. Atire o pão sobre as águas, a primeira, né?
Está escrito assim, algumas traduções está assim: atire teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparta ele com 6 ou 7, ou até com 8, pois você não sabe se amanhã poderá acontecer uma desgraça sobre você e cair sobre a terra. Aqui, nessa tradução: seja generoso em dar o seu pão, e depois de muitos dias você tornará a encontrá-lo. Reparte o que você tem com 7 ou com 8, pois se acontecer alguma desgraça sobre a terra, você terá alguém para lhe amparar. Você vê que Salomão, que era sábio e rico, ele sabia que esse ato de compartilhar faz com que uma coisa muito mais importante do que dinheiro venha sobre nós, que são amizades, são contatos, são pessoas, sabe? Tem hora que não dá para o dinheiro fazer alguma coisa, mas ter alguém faz a diferença. Isso em vários aspectos da sua vida. Então, seja generoso, sabe? Faça isso para uma, para duas, para três. Quando você precisar, você sabe que tem. Você sabe uma coisa que eu faço? Às vezes a Angélica até briga comigo, mas eu não deixo ninguém esperando. Alguém mandou mensagem falando: pastor, eu preciso falar com você, o pastor faz uma oração por mim. Às vezes a gente está na rua, eu paro o carro e vou orar. E ela fala: não, espera chegar em casa. Eu falo: não, eu não gosto de deixar as pessoas esperando. Então eu atendo prontamente, porque eu peço a Deus que quando eu estiver precisando muito, que as pessoas possam atender prontamente também. Jesus disse: faz com o teu próximo aquilo que você quer que seja feito com você. Então assim, eu procuro muito fazer isso, porque eu sei como é ruim ficar esperando, né? E eu sei que tem momentos que eu posso fazer na hora, né? Espera chegar. Eu sei que eu posso parar o carro ali do lado, sabe? E orar por uma pessoa. Tem coisas que acontecem que a gente não sabe. Eu já recebi um testemunho de uma pessoa que disse que ia se suicidar, né? Mandou uma mensagem: não estou aguentando. Eu parei e orei, eu não sabia de nada. E a pessoa me manda mensagem depois e disse: eu estava pronto a me suicidar. Era um amigo próximo meu, falou isso para mim. Então a gente não sabe das coisas, mas a gente precisa ter essa mentalidade aqui que Paulo está ensinando para eles. Então, motive as pessoas com o que você faz, sabe? Motive mesmo, seja um exemplo nessa questão. Aí você vai ver então em Provérbios capítulo 11, verso 24, não precisa abrir, está escrito assim: há quem dê generosamente e vê as suas prosperidades aumentar, mas outros retêm em vez de dar e acabam na pobreza. Você vê que essa mentalidade bíblica é o inverso que a gente pensa. A gente pensa o quê? Quanto mais ajuntar na hora do vamos ver, eu vou ter. O texto bíblico vai dizer que aquele que age de forma generosa, aí esse que vai prosperar. Porque na verdade, a avareza está ligada com medo, sabia? O medo, às vezes a gente tem medo de fazer um investimento, a gente tem medo de comprar alguma coisa, a gente tem medo de se posicionar, de abençoar alguém, de ajudar os pobres, de fazer uma obra maior, a gente tem medo, né? E esse medo casa com a avareza que faz a gente só acumular. E o texto bíblico então vai dizer que muitos retêm com a sua própria pobreza. Você já viu pessoas que têm, eu conheço gente assim, pessoas que têm, mas que preferem viver como se não tivesse, no sentido assim de que parece que se tornou tão sagrado o dinheiro que a pessoa nem vive. Eu conheço pessoas que têm condição, mas vivem como se estivesse passando fome, sabe? A pessoa vai, assim, vamos dar um exemplo. Eu conheço pessoas que têm condição, mas não vai na casa, por exemplo, da mãe todo dia para pegar a vasilha de comida e levar para casa. Sabe, por pura avareza. Gente que muitas vezes deixa de arrumar alguma coisa na própria casa, porque é avarento, porque não quer gastar. Sabe, tem coisas que eu não entendo, como alguma pessoa pode chegar a certa altura da sua vida e às vezes deixar, né, a sua própria família passar por uma coisa, né, difícil por avareza. Gente, se não tiver mesmo, é certo, a gente tem que orar a Deus, a gente tem que poupar, isso é verdade, mas tem algumas coisas que não dá. Tem casas, gente, que o povo começa a acumular tanto entulho,
Sabe, você fala, meu Deus do céu, o que é isso? Não é falta de condições financeiras. É porque retém tanto, o dinheiro vai se tornando tanto um Deus, que a pessoa quando vê, ela está vivendo uma miséria espiritual. É isso que está dizendo o texto. O apóstolo Paulo vai continuar dizendo assim no verso 6, se você está com a sua Bíblia aberta, diz assim: lembre-se, aquele que semeia pouco também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Você sabe que aqui na igreja um dos principais propósitos nossos é trazer entendimento para as pessoas. Você sabe que a gente aqui não está aqui para falar, vomitar em você e você dizer amém para tudo, né? A própria palavra de Deus diz, cada um examine-se a si mesmo, né? Para ser dessa forma, então, para saber o que faz ou não. Uma das características aqui nossa é te ensinar a pensar, te ensinar a olhar, ver se é isso mesmo, né? Então, tudo que eu estou falando aqui, eu quero que você fique com sua Bíblia aberta, e eu estou dizendo também que está embasado, né, nos estudos de homens que são experientes, de pessoas, teólogos que já morreram, homens experientes. Então, eu vou falar isso aqui com base nos estudos do reverendo Augusto Nicodemos, do Hernandes Dias Lopes, do William Barclay e também de Charles Spurgeon. Então, o que acontece? Quando, né, aqui Paulo está dizendo, lembre-se, aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e aquele que semeia com fartura, também colherá fartamente. Sim, ele está dizendo que a quantidade que você recebe é a quantidade que você vai dar. Sim, só que tem uma coisa, isso aqui não é um chamado à avareza. Por quê? Porque isso aqui é um chamado contrário à avareza. Na verdade, o que ele está dizendo é que quanto mais você entende que você precisa ajudar pessoas, e tem pessoas carecendo, quanto mais você compreende isso, e você dá, então, né, proporcionalmente ao que Deus lhe dá, você então será mais abençoado. Sim, a Bíblia diz isso. E vou dizer mais a vocês, que isso aqui não é um entendimento só de um estudioso ou dois, né? Esse texto ele está completamente relacionado ao texto em que Jesus diz assim, por exemplo, perdoe o seu próximo para que eu te perdoe. Está escrito, Jesus ensinou isso na oração do Pai Nosso. Em Gálatas 6, no versículo 7, lá está escrito assim, aquilo que você planta, você colhe. Isso não é errado, você usar esse texto para falar isso. Não é. E eu não estou inventando isso não é pregado a partir de mim, isso aqui é o que é do texto, é a explanação do texto. E aí o texto diz o seguinte, verso 7, cada um dê o que tem de acordo com a vontade do seu coração. Se for dar com tristeza, não dê. Se for para ajudar os pobres com tristeza, não dê. É igual ao meu caso, não adiantava eu colocar na igreja para a gente fazer, eu percebi que eu precisava orar. Eu tive que correr para minha casa e dobrar o joelho, eu falei, Senhor Jesus, eu acho que eu não vou aguentar, porque eu estava com medo de ficar sem reservas e precisar de alguma coisa e eu não ter. Aquela confiança, sabe, no pouco, né? Não é muito que eu tinha guardado, mas aquele medo, Senhor, se alguma coisa acontecer, se um desastre acontecer, eu não vou ter, sabe? Mas eu fui orar e falei, Senhor, me ajuda a ter fé. E aí o texto vai dizer, você não tem que fazer nada. Se você está triste, se seu coração está pesado, não faz não, mas se você entrar na oração e lembrar desse texto, aí você entende então que quanto mais você semeia, mais você colhe. Esse é um princípio bíblico. E você vai lidar com isso, eu tenho certeza, que você conhece pessoas que vivem esse tipo de realidade. E graças a Deus porque existem pessoas dessa forma, porque são essas pessoas que realmente fazem a diferença. Eu fico pensando, uma pessoa tirar dinheiro seu para montar uma casa de recuperação, pessoas que tiram dinheiro seu para sustentar uma igreja de pé, isso é algo muito nobre, né? A Bíblia fala sobre, né, o galardão que nós vamos ter no céu. Então pode ter certeza, né, que o seu galardão está reservado com Deus, porque é como eu falei sobre um pregador, a mãe dele é analfabeta, ela ia morrer no parto. Ela orou, Senhor, abençoa o meu filho, olha, eu entrego ele para ti. Foi uma mulher que orou pelo filho, esse filho cresceu, foi para a cidade grande e tal, se tornou o maior pregador londrino na Inglaterra no século XVII, ele andou mais de 10 mil quilômetros a cavalo e pregou
dentro da Inglaterra inteira, com muitas almas convertidas. Teve cidades que as cadeias não tinha mais ninguém, tinha ninguém preso, não tinha mais ninguém na sarjeta, porque ele pregou, as pessoas foram se convertendo, as famílias voltaram a se unir, né? Aquilo ali que deixava o povo, foi acabando em muitos lugares. Então, aquela mulher, a mãe, ninguém conheceu ela. Todo mundo conheceu John Wesley, a mãe ninguém sabe quem é. Mas essa mãe, ela tem o quê? A mesma recompensa de Wesley, que falou para muita gente. Você está entendendo isso? Eu e você precisamos compreender que às vezes a gente não chega lá, mas a gente pode fazer alguém chegar lá através da nossa generosidade, das nossas ações. Então, como diz o verso 7, cada um dê conforme determinou em seu coração, não com pesar ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. Deus não está falando que você tem que fazer nada, essa é a diferença. Se você for numa igreja que te pega pela cobiça, eles vão dizer assim, você tem que dar, é um sacrifício que você tem que fazer. Se você não fizer, Deus não vai te abençoar. Não é isso que nós estamos pregando. Eu não estou dizendo que Deus não vai te abençoar se você não der para os pobres. Não. Eu estou dizendo que a Bíblia diz que quem entende o que é ajudar o necessitado, o que é fazer a obra de Deus na igreja e dar com alegria, o texto diz que sim, a semente, a colheita vai ser proporcional à semente, e isso aqui, conforme o texto, é sim com relação à vida financeira. Mas não é investimento, gente. Não é questão de dar 10 para receber 100, não é isso que funciona, é coração, sabe? E esse negócio de coração é muito particular. É por isso que a gente pode pregar essa palavra para 200 pessoas e várias interpretações surgirem. Mas é do coração. Você lembra aquele texto? Jesus sentado com os apóstolos na beira do templo. Chegava o fariseu e dava lá dinheiro, moedas de ouro, né? Saía desfilando, eu sou um homem de Deus. Aparecia outro, dava ouro, eu sou um homem de Deus, né? E tal. Aí chegou uma viúva pobre, deu 2 moedas de cobre. Jesus levantou e disse, estão vendo? Essa mulher entendeu o que eu estou falando. Por quê? Porque era proporcional, né, ao coração dela. Aquilo de fato estava no coração dela. Não era uma coisa que era dada para que as pessoas pudessem ver ela como uma mulher de fé. Não era para que as pessoas olhassem para ela e dissessem, ah, tadinha, mãe de 2 filhos, deu tudo que ela tinha, agora eu vou ajudar ela. Ela não fez por nada disso. Era o coração dela, gente. Isso é uma coisa de coração. Tem coisas que você vai fazer, as pessoas vão te julgar, vão te chamar de bobo. Mas não interessa, é o que está no seu coração. Olha, eu aprendi uma coisa com Paulo na Bíblia que eu carrego para mim. A Bíblia diz o seguinte: se você viver a sua vida sempre preocupando em agradar todo mundo, você vai desagradar a Deus. Não é? Gálatas 1, versículo 10. Muitas vezes a gente deixa de fazer as coisas de Deus porque a gente tenta agradar as pessoas, não é? Então, o que eu estou dizendo é, tudo o que você for fazer, faça para Deus, e faz com alegria, se essa alegria estiver em você. Se você não quiser fazer e não tiver alegria, você não deve fazer. Eu te aconselho a não fazer mesmo, porque senão você vai ficar atormentado nesse sentido. Ai, eu passei o que eu não podia passar, ai, agora estou sofrendo. Então, não é isso. A Bíblia diz em Provérbios 11, 25 o seguinte: o generoso, ele prospera. Quem dá alívio aos outros, recebe alívio. Quem alivia os outros, recebe alívio. É o que está escrito na palavra de Deus. Então, pense bem, existem muitas pessoas que elas carecem de algo. E, assim, eu vou dar outro exemplo meu. Às vezes eu faço umas coisas também que às vezes quase gera polêmica e tal, né? Igual esses dias mesmo, a gente foi em algum lugar, aí tem aqueles caras que vão vigiar carros, eles chegam cobrando de você, né? Eles, como se fosse o dono da rua, né? Não, é 20 reais, sei lá o quê. Eu falei, não, tudo bem, então. Aí a gente foi no lugar, foi embora. E aí eu não tinha dinheiro. Aí eu cheguei no rapaz e falei, posso fazer um Pix para você? Aí ele falou, pode. Aí me deu lá o CPF dele e tal. Aí eu perguntei, você está precisando do quê? Nada não, chefe, 20 reais só. Aí eu fui e fiz um Pix de 60 reais. Falei, não, eu estou te dando 60 reais. Aquele homem na hora quebrou o coração dele.
Muito obrigado. Começou, você não sabe como está difícil na minha vida. Aquela capa de homem duro, né? Aquela capa daquele homem que está vigiando o carro, lutando para ganhar alguma coisa, para voltar para casa, para comprar, às vezes até para os filhos, caiu na hora. Estou precisando, obrigado. O que você fez por mim aqui só Deus sabe. Você quebra o homem no meio quando você, né, é generoso. Você simplesmente desarma uma pessoa, você acaba, certo, com atritos. Quantas famílias que não são destruídas porque ninguém faz assim, cede, né? Tudo tem que ser na base da briga, da contenda, da porrada, ver quem ganha um do outro. Gente, não é assim que funciona a vida. Quando você estende a sua mão, você desarma corações. Sabe o que a Bíblia diz? É mais fácil você derrubar os muros de uma cidade fortificada do que você conseguir falar com alguém que está com o coração ferido. Quando você fere uma pessoa, quando alguém já é ferido pela vida, uma vida difícil, uma vida de muitos problemas, essa pessoa está amarrada no coração. Às vezes ela tem aquela aparência sisuda, a pessoa tenta impor uma espécie de coragem, né, que ela não tem, mas é o jeito que ela descobriu de se armar, de tentar não ser atacada, né? Então o que acontece? É difícil falar com alguém que está ferido, é mais fácil derrubar muros, mas Deus nos deu graça, nos deu a palavra dele, nos deu esse meio de graça que é você ajudar uma pessoa. Olha, eu não sei, talvez alguém possa passar por isso, mas se algum dia você tiver que passar por alguma coisa de repartição, coisa na família, questão de herança, esse tipo de coisa, seja o primeiro a fazer assim. Olha, isso eu não esqueço do meu pai. Quando meu avô morreu, eu tinha 2 anos só. Meu pai era o irmão mais velho de 3, ele já era casado, ele tinha um emprego melhor. E aí o que meu pai fez? Tinha um apartamento, um carro do meu avô e uma moto. O carro fica a casa fica com a minha mãe, o carro fica com o meu irmão mais novo e a moto fica com a minha irmã do meio. Eu não fico com nada. Pronto. Ele foi o que mais cresceu dentro da família, se dedicando, trabalhando e tal. Minha mãe também sempre trabalhou e eles foram crescendo. Então, se a gente aprende a fazer isso, Deus abençoa a vida da gente. Sabe? O negócio é ficar querendo lutar na corda. Isso não funciona. Uma vida não é assim. Isso só traz desgaste, problema e coisas ruins. Então, quando a gente entende que a gente tem que ceder, Deus nos abençoa muito. Continuando no texto, está aberto aí para você, verso de número 9. E Deus é poderoso para fazer que lhe seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Aí Paulo dizendo então que há esse transbordar da graça de Deus sobre nós, quando nós então começamos a ter esse coração. Está escrito assim em João 12, versículo 24. Se o grão de trigo cai na terra, se ele não morrer, certo? Ele fica sozinho. Mas se esse grão morrer na terra, o trigo vai crescer bastante. Porque se o trigo fica sozinho, e não morre a semente, então ela não se multiplica, fica só. E aí Paulo vai falar uma coisa muito interessante que no capítulo 9 mesmo, ele vai dizer assim, traduzindo as nossas palavras, ele diz o seguinte: tem muita gente que come todas as sementes, não consegue entender que algumas sementes é para comer mesmo, mas outras é para você plantar. E o que mais dá fruto é que você planta, né? Então ele vai dizer o seguinte: todos vão receber sementes, mas a gente não recebe todas as sementes para comer todas elas. Algumas têm que ser plantadas, e ele está falando aqui dentro desse contexto mesmo. Olha, Provérbios 28, verso 27 diz o seguinte: quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá com muitas maldições. Você percebe que isso, a Bíblia é a palavra de Deus. O próprio Deus está dizendo que quem abençoa os pobres não vai passar por necessidade. Isso é uma coisa uma promessa muito forte.
Mas o texto está dizendo: quem fecha os olhos aos pobres, né, vai sofrer muitas maldições. Deus nos deu um chamado para ajudar. Deus nos deu um chamado não para só receber, mas sim para dar também. Isso é muito importante para as nossas vidas e muito importante para a vida de pessoas que vão cruzar o nosso caminho. Então, o verso de número 9 que nós lemos diz: Deus vai fazer transbordar sobre vocês tudo o que vocês estão fazendo pela igreja da Macedônia, por tudo que vocês estão fazendo pela igreja de Éfeso. Deus vai transbordar sobre vocês. Vocês não precisam se preocupar. A palavra de Deus é essa: se você faz, seu coração está diante de Deus, reto e íntegro, pode ter certeza, Deus vai te abençoar muito mais. É como diz em Lucas 6, versículo 38, aquele que dá, recebe, uma medida calcada, sacudida e transbordante. Aquele que entende, então, o valor de dar, de ofertar, de abençoar, né, esse vai receber uma medida farta. Então, o próprio apóstolo Paulo fala justamente o que Lucas, o médico, escreveu. Verso de número 10, diz assim no texto: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão a quem come, também lhe suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos de sua justiça. É o que eu citei. Então, aquele que dá a semente para quem semeia, esse vai colher os frutos da justiça. Verso de número 12, já entrando na reta final: o serviço ministerial que vocês estão realizando não está apenas suprindo as necessidades do povo de Deus, mas também transbordando em muitas expressões de gratidão a Deus. Olha, é o que a gente fala: culto a Deus, você sabe o que é? A gente não inventou esse modelo de culto aqui, não. Não é invenção do século XXI. Tem oração, depois tem música, depois tem pregação, depois tem oferta e ir embora. Não, isso está nas Escrituras. Isso se chama o princípio regulador de culto. Está escrito, a gente adora a Deus orando, cantando, ouvindo a pregação e ofertando. Está na palavra. Isso é uma expressão de gratidão que Paulo está falando aqui. Você expressa a sua gratidão a Deus com as suas contribuições. A igreja, quando ela tem contribuições e ela pode ajudar pessoas que doam a sua vida pela obra, é maravilhosa. Você já imaginou um casal que doa a sua vida para ser missionário, no interior do Nordeste, uma pobreza tão grande, igual naqueles interiores da África? Essas pessoas precisam ser sustentadas. Aí tem gente que diz, não, que eles trabalhem lá e continuem empregando. Gente, como é que pode? O próprio apóstolo Paulo vai dizer assim: quem é soldado que vai para a guerra às suas próprias custas? Não, o soldado vai lá guerrear. Alguém tem que o quê? Que suprir essa semente. Paulo vai dizer o seguinte: o boi está debulhando. Agora, como é que você vai amarrar o boi, tirar a comida dele e pedir para ele ter força para continuar arrastando o arado, para continuar coisando? Não dá. Então tem que haver esse tipo de compreensão, porque muitas pessoas também, elas cobram muito dos outros, sabe? Então, tem muita coisa errada, mas, por exemplo, tem muita gente que cobra muito de pastor, sabia? O pastor tem que ser tudo para as pessoas e o pastor não pode receber nada de ninguém, sabe? Então, assim, é complicado. É por isso que suicídio dentro de igreja evangélica de pastor cresce de um tanto, isso aí você pode olhar, a própria mídia, direto, os caras não aguentam a pressão. Por quê? Porque é uma pressão enorme da igreja, uma pressão enorme para fazer um monte de coisas. Então, tem um provérbio que diz: quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Provérbio 18, versículo alguma coisa, esqueci: quem dá ao pobre empresta ao Senhor. Emprestar a Deus, como que eu empresto alguma coisa para Deus, se tudo é dele? Mas a linguagem que é usada é muito forte, sabe? É como se Deus estivesse dizendo: a minha própria mão se manifesta na terra quando você estende a sua mão para o necessitado. Então é o próprio Deus descer e abençoar, sabe? É isso. Então isso é uma coisa muito bela. Para a gente encerrar, para nós cearmos ao nosso Deus. Versículo de número 13:
Por meio dessa prova de serviço ministerial, outros louvarão a Deus pela obediência que acompanha a confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade de vocês em compartilhar seus bens com eles e com todos os outros. E nas orações que fazem por vocês, eles estarão cheios de amor por vocês, por causa da insuperável graça que Deus tem dado a vocês. Graças a Deus por esse dom indescritível. Então aqui a gente não está falando nada desses sentimentos aí de oportunismo, essas coisas. Paulo está dizendo, olha, a igreja da Macedônia, ela ama vocês de tal forma que não dá nem para expressar com palavras. Não dá. Existem pessoas assim que a gente gosta de um tanto que às vezes a gente não dá conta nem de falar por vergonha ou porque nem tem como usar palavras. Pensa primeiro no seu relacionamento com Deus. Tem horas assim que começa a orar, a gente não tem palavras para exaltar a Deus, porque não existe na linguagem, pode ser de qualquer língua, não existe na linguagem forma de glorificar a Deus. Por isso que as pessoas vão dizer que o que? Chega a hora que a gente fala com gemidos inexprimíveis, e alguns vão dizer, esse é o dom de línguas. Então a gente começa a orar a Deus, a gente chega a tal ponto que não tem o que falar, e muitos então vão para esse lado, para o dom de línguas, para expressarem a Deus, né, talvez de uma forma maior, né, de acordo com a cabeça e a forma de entender a Bíblia de cada um, para tentar de alguma forma expressar essa alegria, esse amor. Então, essa igreja, né, a igreja da Macedônia, eles nem conheciam a igreja de Corinto. Mas o que acontece? Paulo diz, olha, eles já amam vocês demais. Não é só porque vocês estão dando, mas é porque vocês estão fazendo isso para Deus de uma forma tão bonita. Porque quem dá, querendo tomar com a outra mão, não deu. Mas aqui eles estão vendo que existe uma igreja que está fazendo assim, ó, e não tem outra mão estendida para tomar de volta. Porque se tem uma coisa ruim nessa vida, ou pior, é alguém dizer que está te dando e ficar usando aquilo para te controlar. No sentido assim, você tem que fazer do meu jeito, você tem que fazer do meu jeito. Isso não, é melhor nem ter, né? Mas a igreja estava fazendo, é para vocês. Como vocês vão usar isso? Não. Vocês conhecem a Deus igual nós, tome, né? Que Deus seja glorificado. E aí a gente termina então com o texto de 1 João 3,18, que diz, filhinhos, não amemos só de boca ou de palavra, mas amemos de ação e de atitude. Tudo que nós podemos ter para glorificar a Deus, para abençoar os mais pobres, para orar pelas pessoas, para fazer a obra de Deus, que a gente faça em ação e em atitude, não só com palavras. Porque Deus ama então quem tem atitudes, quem não fica só no discurso, né? Então Jesus criticou muito os fariseus que ficavam só no discurso, não fazia nada. Então nós somos chamados para fazer. Eu gostaria de pedir para vocês se colocar de pé nesse momento, para a gente fazer uma oração. Sabe que já estava aqui, né? Foi hoje, tá? De hoje. De hoje. Faça a sua oração a Deus. Senhor nosso Deus, meu pedido é que o Senhor possa, ó Deus, falar aos nossos corações, que a sua palavra, Senhor Deus, seja uma edificação para a nossa mente e para o nosso espírito. Que o Senhor, ó Deus, possa, com a tua bondade, com a tua grandiosa graça, sustentar a cada um de nós e nos dar um coração grato, um coração puro, um coração feliz, um coração contente, um coração, Senhor Deus, que está disposto a ver coisas boas acontecendo na vida das pessoas, ou que tem um coração que está disposto a ver a igreja do Senhor se desenvolvendo para alcançar as pessoas que precisam. Então essa é a nossa oração, Senhor, que o teu nome seja glorificado na terra, assim como ele já é glorificado nos céus pelos teus santos anjos. Pai, nós sabemos que o Senhor nos deu uma grande missão, que é sermos testemunhas do Senhor, que é sermos, ó Deus, as pessoas que vão levar a luz do Senhor. Então que o Senhor nos ensine a fazer a sua vontade. Nós somos limitados, pedimos perdão pelos nossos pecados, todavia nós pedimos a Ti, aperfeiçoa-nos, santifica-nos, não nos deixe ficar presos a nada dessa terra, porque a sua palavra diz que nada dessa terra nós levaremos para o céu. A sua palavra diz que aonde estiver o nosso tesouro, ali vai estar o nosso coração. Pai, que o nosso tesouro seja o Senhor,
Que a gente, Senhor Deus, não pense que a nossa segurança está em alguma coisa material, porque não está. As coisas materiais, a sua palavra diz, o ladrão pode vir roubar, a ferrugem pode corroer, coisas podem acontecer, mas quando a nossa segurança está no Senhor, nós temos a promessa de que aí sim nós somos abençoados. É como diz a sua palavra, Senhor, este será abençoado, porque ele não faz vistas grossas ao pobre, ele não deixa de abençoar os outros por causa de algum tipo de indisposição do coração. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo isso e te pedimos, usa-nos na vida de outras pessoas, para que mais pessoas, ó Deus, sejam tocadas pelo Senhor. Usa-nos para desarmar pessoas que estão feridas no coração. Quantas vezes, Senhor, nós vamos evangelizar as pessoas e primeiro nós chegamos lá, nós damos a alguém um abraço, começamos a conversar, damos um alimento, damos uma roupa. Quando aquela pessoa entende que nós estamos ali porque nós amamos a vida, a pessoa começa a derramar o coração, contar os seus problemas, e ali nós temos o espaço para falar do amor de Jesus. Ensina-nos, ó Deus, a ver pessoas que estão armadas a se desarmarem na nossa frente, pelo carinho das nossas palavras, pela generosidade das nossas mãos, ó Deus, pela pregação dos nossos lábios. Nós te pedimos que mais pessoas sejam alcançadas para a glória do Senhor. Muito obrigado por tudo isso. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Pode se assentar um momento. Vamos participar da ceia. Vamos cantar? Vamos cantar uma música e vamos participar da ceia. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Glória a Deus. Nós vamos então ler 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Mas eu quero te fazer um convite. Se você todos os dias dobrar o joelho no seu quarto, começar a orar a Jesus e derramar sua alma diante de Jesus, você não sabe o que Ele é capaz de fazer na sua vida, na sua família, na vida das pessoas que você ama. Mas faça isso para Jesus. Ninguém precisa te ver. Você pode nem saber o que você vai falar, mas ajoelhe e faz para Jesus, porque o nosso Deus, Ele é tão grande. E a gente perde essa grandeza muitas vezes, assim, porque a nossa cabeça está tão cheia de informações,
o dia a dia, correria, mas Jesus é a coisa mais preciosa que nós temos. 1 Coríntios capítulo 11, verso 23 diz assim: o que eu recebi do Senhor Jesus, eu também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão e ele deu graças. Ele partiu aquele pão e disse: isso aqui será o sinal do meu corpo, que será dado em favor de vocês. O corpo de Jesus que foi estraçalhado na cruz, é o que ele estava dizendo. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança, que será feita através do meu sangue, que será derramado ali na cruz. Façam isso sempre que vocês o beberem, em memória de mim. A ceia é você entender que Cristo Jesus foi rasgado ali naquela cruz pelos nossos pecados. Ele trouxe, então, ele substituiu o pecado que estava em nós, ele carregou nas costas dele, para que hoje nós pudéssemos ter acesso a Deus, orar, viver uma vida pedindo perdão quando a gente erra e caminhar em santificação. E entender que Jesus Cristo vai voltar pela segunda vez. Vai voltar então para o julgamento dos vivos e dos mortos. E há um destino eterno, céu e inferno. Isso é real, que as Escrituras nos ensinam. Então vamos fazer uma oração apresentando o cálice que representa o sangue de Jesus e o pão que representa o corpo de Jesus rasgado na cruz. Pode ficar sentado. Senhor, nós oramos a Ti. Sabemos que o pão representa o Teu corpo. Sabemos, Senhor Deus, que o cálice representa o Teu sangue. Quando nós ceiamos, nós estamos dizendo: eu creio, Jesus veio na terra, pregou a palavra de Deus, Ele veio e se despiu da sua glória, nasceu, Senhor Deus, ali naquela situação, filho de uma mulher, Maria, nasceu na estrebaria, nasceu, Senhor Deus, de forma vulnerável, completou a sua missão até os 30 anos, cuidou de sua família e por 3 anos e meio teve o seu ministério, até ser morto na mão dos pecadores, e depois de 3 dias ter ressuscitado, ficou mais 40 dias na terra, dando instruções a todos aqueles que tinham se convertido, e depois subiu aos céus e disse: eu vos envio meu Espírito Santo, para que todo aquele que crê seja consolado, seja avisado, seja abençoado, seja relembrado das palavras que foram pregadas. Senhor, nós queremos te agradecer pelo cálice, pelo pão. Nós consagramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Amém. Então, serve, por favor, o Wellington, Jeová, por favor, passe para as pessoas. Se você confessa o seu pecado, se você entende que você examinou a si mesmo, né, você pode tomar a ceia. Talvez você não seja batizado nas águas ainda, mas isso é uma questão de oportunidade. Você deve ceiar também. A ceia é para quem crê, né, neste mandamento, que é o mandamento de crer no ministério de Jesus. Enquanto você pega aí, você já parou para perceber como que o cristianismo ele prevaleceu em 2000 anos? É incrível, é incrível. Como a palavra de Deus ela tem sempre ressurgido. Quanto mais a igreja apanha, quanto mais a igreja ela é desacreditada, mais ela cresce, mais ela se multiplica, mais a fé vai alcançando mais pessoas. Que seja assim com a minha vida e com a sua. Quando você se sentir espiritualmente frio, espiritualmente distante de Deus, lembre que Deus nunca te deixará. Jesus disse que até o final dos tempos você pode ter certeza que Ele estará do seu lado. Mateus 20, versículo 28 diz isso. Ele não nos abandona jamais. Ele não nos deixa sozinhos jamais. A sua cobertura está conosco. E nós agradecemos muito a Deus por isso, pela sua bondade. Faltou de repente para pegar lá? Faltou? Acho que não. Faltou não? Alguém aí? Não sei. Só o Jeová e a... Jeová e a Jeová. Obrigado.
Então, que eu recebi do Senhor, que eu também vos entreguei, que na noite em que o Senhor Jesus foi traído, tomou o pão, tendo partido, disse: este será o pão, o meu corpo, que será entregue para vós. Da mesma forma, naquela noite em que foi traído, ele pegou o cálice, levantou, disse: esse é o cálice da nova aliança, fazer isso sempre em memória de mim. Pode participar então do cálice, do pão, fazer as suas orações a Deus. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça e o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Graças a Deus, amém? Nós precisamos de duas coisas: vença o medo e tenha coragem. Guarde isso, leve para sua casa. Se você quiser mais além, precisa vencer o medo, precisa ser corajoso, precisa ser corajosa para romper as barreiras, para subir de glória em glória, de fé em fé, de força em força. Não fica tudo parado, tudo travado, tá bom? Vamos participar dos dízimos, das ofertas. Se você quiser fazer isso, acho que já vai passar ali nos envelopes. Aí você faz, se você quiser fazer, tá bom? Vamos fazer uma oração, vamos esperar ele passar. Se você quiser contribuir por meio de alguma conta, você pode fazer isso também. Senhor nosso Deus, em nome de Jesus, nós te agradecemos por este momento, é um momento de louvor também, a contribuição. O Senhor aceite, Pai, de cada um de nós a contribuição que nós damos,
Ó Deus, que a oferta, Pai, de cada um seja dada para a glória do Teu nome, e nós possamos fazer como Abel fez, ofereceu a Ti, ó Deus, o que ele tinha de coração, e foi porque ele quis. Na verdade, ele não precisava ter feito nada daquilo, mas ele fez por amar ao Senhor. É por amor ao Senhor que a gente faz tanta coisa que as pessoas deste mundo não conseguem entender. Mas é por amor ao Senhor que, por exemplo, nós valorizamos o casamento, que é hoje em dia algo que as pessoas não querem mais. É por amor ao Senhor que nós valorizamos, Senhor Deus, uma vida limpa de vícios, porque nós não vivemos escravizados por nada, porque Cristo nos libertou e agora nós somos livres. Ah, Senhor, nós pedimos a Ti que o Senhor possa nos abençoar, que a gente possa crescer em conhecimento, sabedoria, em graça, em fé, crescer, Senhor Deus, em todas as áreas da nossa vida. O Senhor nos ajude a crescer em tempo de oração, em tempo de tudo que a gente precisa. Ajuda-nos a cuidar do nosso corpo, da nossa alma, do nosso espírito. Dá-nos força, ó Deus, dá-nos disciplina, dá-nos capacidade, ó Deus, de superar, de ir mais além. Tudo para a glória do Teu nome, para que a gente possa ter mais tempo na face da terra para sermos para as pessoas. Que assim seja, essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Se você quiser contribuir, você pode fazer isso no gasofilácio aqui na frente. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar, me vazio de mim, me vazio de mim. Só o meu bem vai, como teu trono vem lá, nós queremos te ouvir, nós queremos te ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, enche este lugar, enche este lugar. Apareça e o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Graças a Deus. Bem, vamos colocar de pé para encerrar. Eu queria só falar sobre a escola bíblica de férias que vai ter aqui na igreja. Será para crianças de 4 a 10 anos, nos dias 22 e 23, e no dia 24 o encerramento aqui no culto. Então é um ótimo momento para você chamar uma pessoa aqui na igreja que tem um filho ou uma filha de 4 a 10 anos, começar às 5 horas, né? Começa às 5 horas nos dias normais, começa às 2 horas da tarde e termina às 5. Então na sexta-feira das 2 da tarde às 5, no sábado das 2 da tarde às 5 e no domingo o encerramento do culto das 2 da tarde até o culto. Então, se alguém quiser também trabalhar, ajudar nesse projeto, tá bom? Mas de qualquer jeito vai ter, já está marcado, as pessoas já estão se inscrevendo. Eu queria que você convidasse alguém que não é uma grande oportunidade de evangelismo também, né?
E a igreja tem muitas crianças, então traz aí, que eu sei que é difícil aguentar, né? As férias inteiras com os meninos. Então vamos orar para encerrar. Deus abençoe a nossa semana no nome de Jesus. Senhor, nós te agradecemos por tudo, pedimos que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares, que o Senhor nos livre de todo mal, mantenha as nossas vidas com saúde. Se não houver saúde, cura o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito. Livra-nos, ó Deus, de homens cruéis, ó Deus, que tentam se aproximar para roubar ou fazer coisas ruins. Protege, Senhor Deus, cada um de nós, da nossa família, que o nome do Senhor seja glorificado através de cada um. Nós te agradecemos por esse dia de hoje, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém? Então Deus abençoe, desculpe aí que passou 11 minutos, mas está tudo certo.